falar também aqui o pessoal elogiando, né, a Carmen Lúcia, que cita a historiadora Heloísa Starling. Ela diz que é uma das maiores aí da história, né, grande historiadora, e ela analisa aí o passado para compreender as transformações humanas e o que a gente está passando no presente também. Bem inteligente essa colocação da Carmen Lúcia hoje. Vamos lá. Como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como desde a década de 50, logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós, brasileiras e brasileiros, bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, que não era exatamente um período de risos, com tentativas de não impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação a duas pessoas que assumiriam a presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Juscelino Kubitschek, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima, isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1964. Então, nesta obra exemplar da professora Heloísa Starling, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isso não acontece em um dia. Novamente, né, Calejão? Não acontece em um dia e também não vai terminar, né, em um dia. A gente não sabe onde vai parar, né? Como eu te disse, eles foram muito competentes no sentido de desconstruir os principais argumentos que estão sendo utilizados pelo bolsonarismo no debate público. Esse é um deles. Esse é que o golpe se resume ao 8 de janeiro e o Bolsonaro não estava nem no Brasil no 8 de janeiro, então como é que ele pode ser relacionado ao golpe? O que a Carmen Lúcia está falando aí é o Joe. Em 54, quando o Getúlio se mata e o Café Filho assume, existe toda uma tentativa de golpe de Estado que foi impedida o que ficou conhecido como contragolpe do Marechal Lott. Tá? Teve um episódio ali do cruzador Tamandaré, enfim, nem vou ficar descendo nisso aí, mas assim, 10 anos antes, quase o Brasil toma um golpe e o JK não assume. E aí tem toda essa questão de um movimento organizado pelo Lott, que não era um cara de esquerda, para nada, era um legalista. Tem um livro dele, não sei se eu já falei aqui no canal, mano, que chama O Soldado Absoluto, do Sim, Wagner, já falei, do Wagner William. Falou. Para um caralho, porque não conta só essa história. No sentido de te contar a biografia do Lott, ele te conta uma parte significativa da própria história do Brasil, entendeu? Principalmente nessa época aí. E aí, beleza, JK assume, o que vem a seguir, todo mundo sabe aí, foi várias outras tentativas de golpe até que em 64 a coisa de fato se concretiza. Quase aconteceu de novo agora, velho. Não é? Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, foi, tal, isso é uma viagem, o caralho. Foi por muito pouco, Helder, que a gente não tomou um golpe e não está vivendo numa ditadura bolsonarista. É difícil dizer o que aconteceria a seguir, caso eles tivessem de fato conseguido dar o golpe, mas o fato é que eles queriam matar 3 das principais autoridades da República. É muito difícil acreditar que eles parariam aí. Pode ser que eles fossem detidos em algum momento, mas até isso, até uma reação de fato conseguir organizar um movimento para detê-los, muita gente teria ido de arrasta, mano. Muita gente mesmo, entendeu? Então, assim, e isso não é um processo superado. Pode acontecer de novo ano que vem, agora com o Trump nos Estados Unidos. É isso que está em jogo aqui. Então, importantíssima essa visão da Carmen Lúcia, colocando tudo isso numa perspectiva cronológica,
te indicando o livro da Eloísa Starling e te dando conta de como que esse ímpeto golpista está sempre às voltas, cara, está sempre ao redor, está sempre tentando, de fato, subverter o funcionamento da nossa república para atropelar a soberania do voto popular. Isso aí não vai passar. Não está superado ainda, não vai estar superado no ano que vem, e é algo que a gente vai ter que estar sempre vigilante para evitar que aconteça, mano. Exatamente, né? E não menosprezar, né, os riscos que isso pode ter. Porque o que a Carmen Lúcia faz aí é exatamente isso. Gente, vem cá, a gente já passou por isso, tá tudo documentado, não é algo inventado por ninguém, certo? Tá tudo aí. Vocês podem acessar a história do Brasil e vocês vão ver o que aconteceu naquele período, o que a gente passou. O negócio acabou ontem, Calejão. Se a gente for pensar mesmo em questões, né, de história, acabou ontem a nossa ditadura. A nova democracia aqui no Brasil ela é instalada há muito pouco tempo. Ela tem a minha idade, mais ou menos, certo? A gente nasceu dentro da ditadura, eu e você. Pra ter uma ideia, a gente não é idoso. A gente nasceu dentro da ditadura. No finzinho dela. Quando ela tava ali perdendo força. Mas o negócio é ontem, cara. O negócio aconteceu ontem. Não é uma história de 300 anos atrás, 200 anos atrás, não. É a parada de 40 anos, tá? É 40 anos que a gente deu um ponto final nisso daí. Então, a gente não pode deixar repetir, cara. Não pode deixar repetir. A gente pode ter todas as ressalvas do mundo, ao Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia, e a gente sabe que em outras situações eles votaram contra o trabalhador. Isso daí não vai ser apagado. A gente sabe que aconteceu. Não é mentira minha também. Eu não estou inventando isso, tá? Agora, no momento em que a gente está vivendo, e nessa matéria em especial, a gente tem que dar o braço a torcer que eles estão, sim, numa postura correta, na caminhada certeira, para colocar o país, pelo menos, né, de volta nesses trilhos esburacados que a gente sempre percorreu por aqui. É isso aí. É isso aí. Por isso que o que foi dito aí anteriormente no Superchat, concordo totalmente. Eu acho que você disse, não tenho certeza. Você pode discordar do Xandão, talvez se até... Eu, de fato, tenho uma série de críticas. O cara foi apontado pelo Temer. É um cara de direita, ou era, pelo menos, né? Agora, não sei qual que seria a definição, entrando para o STF ali, o posicionamento político ideológico, de alguma forma, fica escamoteado, no mínimo. Então, tudo bem. Cara de direita, que a gente pode ter todas as reservas do mundo, não tem que ser tratado como herói, tem que sempre ser percebido de forma crítica, mas vem desempenhando, indiscutivelmente, vem desempenhando um papel importantíssimo para a democracia brasileira. E já não é de agora. Isso aí já faz pelo menos alguns anos que o Alexandre de Moraes vem sendo um cara corajoso, hábil, super capaz de ler o jogo político. Porque, por exemplo, Helder, lembra o Silvinei Vasquez utilizando a PRF para impedir que as pessoas votassem no Nordeste? Aquilo ali, para mim, era muito mais um golpe para que o Xandão mexesse na duração do pleito. Porque se ele mexe, se ele altera uma única vírgula da votação, o bolsonarismo ia alegar com certa razão que o pleito foi burlado. E que, portanto, temos que invalidar o processo e convocar novas eleições. Ia ser um show de horror, cara. Ia ser um show de merda, assim, sem precedente. E por várias vezes, aliás, o Alexandre de Moraes foi confrontado com situações dificílimas, não era elementar o que ele deveria fazer, não era nada trivial. E ele optou por fazer o que posteriormente se demonstraria a coisa certa. Então, um cara habilidoso, um cara capaz, não tenho a menor dúvida, e um cara que vem demonstrando coragem no enfrentamento que ele vem fazendo ao bolsonarismo, que é a versão nacional do neonazifascismo que está ascendendo aí em várias partes do mundo. Como eu vejo, é um cara que hoje tem meu respeito. Eu discordo de uma série de coisas dele. É um cara muito mais à direita do que, de fato, o campo progressista geralmente tolera, mas é um cara que, sem dúvida, merece o nosso respeito por conta de tudo que fez ao longo dos últimos anos, mano. Pelo menos
em relação a esse tema, né? Merece. Isso. Marcos Ribeiro, Calejon nunca mais usou a expressão foi pro esquisito. Tá desaparecendo do seu vocabulário, cara. Rita Lima, nova membra. Fábio Camargo Correia, aquece meu coração imaginar que o Bolsonaro, com sua personalidade totalmente paranoide, deve estar em profundo sofrimento psíquico. Se for preso, acho que ele não tanca a prisão e vai de Getúlio. James Mays, 2, para relembrar, JK anistiou os responsáveis pela revolta de Jacareanga, deu no que deu, 1964. Bruno, grande dia. Márcio Lopes pergunta: militares condenados perderão a patente quando condenados? Se não perderem e mantiverem os privilégios, será cuspir na cara da justiça. Sem anistia, Leonardo Arevalo. César, você faria um trisal comigo e a Pietra Bertolazzi para salvar a democracia? Eu sou casado, no caso, Leonardo. Não pode, né? Não pode. Não posso. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!